Você já sentiu que existe um lugar onde todas as respostas estão guardadas? Um campo invisível que contém cada pensamento, emoção e experiência de cada alma que já existiu? Os antigos sabiam. Mestres espirituais acessaram. E agora, essa sabedoria está disponível para quem se abre à verdade. Os registros akáshicos não são apenas um conceito místico, são a biblioteca cósmica do universo. Um campo de informação onde tudo está escrito, seu passado, seu presente e as infinitas possibilidades do seu futuro. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente na origem dessa sabedoria sagrada, desde os mistérios do Antigo Egito, até os ensinamentos contemporâneos que revelam como acessar esse campo de pura consciência. Se você busca respostas, direção espiritual ou deseja entender os padrões ocultos da sua vida, este conteúdo foi feito para você. Prepare-se para abrir as portas do invisível e descobrir o que todo espiritualista precisa saber sobre os registros akáshicos. Se gostar do conteúdo, por gentileza, deixe seu generoso like para ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas. Obrigado. A sua vida foi escrita antes mesmo de você nascer, e ainda está sendo escrita agora. Não pelo destino. Não pelo acaso. Mas por um campo de consciência tão vasto, tão antigo, que se lembra de tudo que sua alma já fez, sentiu ou sonhou. Existe um lugar, se é que podemos chamar de lugar, que guarda cada pensamento, cada intenção, cada marca kármica de todo ser que já viveu. Um campo tão silencioso que a maioria jamais o ouve. Tão sutil que poucos o percebem. E, mesmo assim, ele está sempre ali. Além do véu da percepção comum. Você já o sentiu antes, no silêncio profundo da meditação, na estranha clareza do déjà vu, nos sonhos que parecem mais reais do que a própria vida desperta. Os antigos o chamavam de Akasha. Os místicos o reconheciam pela intuição. Hoje, chamamos de registros akáshicos. Mas não se engane, isso não é fantasia de nova era. É o projeto invisível por trás da sua realidade. E, uma vez que você o enxergue, nunca mais verá a si mesmo da mesma forma. Há uma razão para, às vezes, você sentir que está vivendo uma história da qual não conhece o início. Como se tivesse sido lançado no meio de um livro, sem lembrar das páginas anteriores. Esse sentimento não é imaginação. É intuição. É a sua alma lembrando que já viveu muito mais do que esta única vida. Ela sabe que existe um registro de tudo isso, e que ele não desapareceu quando você nasceu nesta existência. Esse registro tem nome. E tem sido sussurrado há milênios, atravessando tradições, culturas e o tempo, registros akáshicos. Eles não são um livro. Não são físicos. Não estão trancados em um templo escondido ou enterrados sob a terra. Eles existem em uma dimensão além do tempo e do espaço, um campo não físico de consciência, que funciona como um banco de dados espiritual. Imagine um arquivo vibracional que guarda não só suas ações, mas também seus pensamentos, emoções, intenções, cada decisão que tomou, cada lição que veio aprender, em todas as vidas que já viveu. E não apenas você. Todos. Cada alma. Cada experiência. Este não é um conhecimento reservado a poucos escolhidos. É o próprio terreno da consciência. A palavra akáshico vem do sânscrito akasha, que significa éter ou espírito, o quinto elemento na cosmologia indiana antiga, além da terra, água, fogo e ar. Para os antigos, o akasha era a substância energética sutil de onde tudo emerge. Era o fio invisível que conecta toda a existência. Era o campo através do qual a inteligência divina se manifesta. E os registros são aquilo que esse campo lembra. Essa sabedoria não é nova. Versões dela estão presentes em quase todas as tradições místicas. Os hebreus falavam do livro da vida. Os egípcios, da sala dos registros. No Islã, existe o Law al-Mahfuz, a tábua preservada. E no ocidente esotérico, pensadores como Blavatsky e Steiner falavam de um campo espiritual de memória que transcende os sentidos. Eles não estavam inventando. Estavam lembrando. Se você já se perguntou por que algumas pessoas parecem nascer com uma sabedoria inexplicável, por que você tem medos que não consegue entender, ou habilidades e emoções que parecem muito mais antigas do que essa vida, você não está louco.
Você está ouvindo os ecos dos registros. Você é muito mais do que as circunstâncias atuais. Você é uma alma carregando camadas de experiências. E essas camadas não são aleatórias, são padrões, parte de um currículo maior que sua alma escolheu explorar. Mas enquanto você não se torna consciente desses padrões, eles continuam se repetindo. Vida após vida. Inconscientemente. É aí que os registros deixam de ser um conceito e se tornam um mapa. Uma bússola que aponta de volta para você mesmo. Pois ali existem respostas. Não apenas sobre quem você foi, mas sobre quem está se tornando. Existem lições esperando para serem integradas. E uma verdade que a maioria nunca chega perto de tocar: seu propósito não é algo que você inventa. É algo que você lembra. Memória da alma, a arquitetura espiritual da sua evolução. Muita gente ainda não compreendeu o que é o karma. Ele não é punição. Não é uma vingança cósmica por algo errado que você fez. O karma é memória. É um impulso energético que se move no tempo, buscando resolução, equilíbrio e crescimento. Imagine como se fosse um acorde inacabado que clama por ser completado. Se em outra vida você traiu alguém, pode sentir hoje uma necessidade intensa de proteger. Se silenciou sua verdade por anos, talvez agora sinta uma urgência de falar, mesmo que a voz trema. Essas não são características aleatórias. São fios condutores. Padrões emocionais e energéticos entrelaçados ao longo de vidas, tecendo continuidade na história da sua alma. Contratos de alma. Antes de nascer, sua alma fez acordos. Não roteiros rígidos, mas contratos sagrados. Você se comprometeu a encontrar certas pessoas, enfrentar desafios específicos, viver lições fundamentais. Aquele relacionamento tóxico, aquele pai ou mãe difíceis, aquele mentor que apareceu na hora exata. Nem sempre são coincidências. Podem ser pactos feitos em outro nível de consciência, destinados a impulsionar o crescimento mútuo, mesmo através da dor. Os registros akáshicos nos permitem enxergar esses contratos. Não para escapar do sofrimento, mas para entender o propósito dele. Por isso os registros não são apenas um banco de informações, são espelhos de transformação. Quando você acessa o seu mapa espiritual, começa a enxergar suas lutas com novos olhos. Para de perguntar por que isso está acontecendo comigo, e começa a perguntar o que isso está me ensinando. Você começa a perceber os ciclos repetitivos. As mesmas lições disfarçadas de formas diferentes. O mesmo tipo de dor, o mesmo medo, a mesma autossabotagem. E ao reconhecer o padrão, você ganha o poder de reescrevê-lo. Porque consciência quebra o ciclo. E uma escolha feita com plena presença é a semente da verdadeira transformação. Seus dons também estão lá. Não são só feridas que atravessam vidas. Sabedoria também viaja. Dons, talentos, capacidades espirituais, tudo pode cruzar as fronteiras do tempo. Aquela atração misteriosa por curar, ensinar ou criar talvez não seja nova, talvez seja algo que sua alma vem dominando há muito tempo. Os registros te ajudam a lembrar não só onde começou a dor, mas onde mora o seu poder. Ao entender o seu projeto de alma, você dissolve a necessidade de se comparar. Cada um está em um caminho único de evolução. E quando você realmente entende isso, para de correr, para de se culpar, e começa a confiar. Os desafios deixam de parecer obstáculos e passam a ser ativações. Cada queda, uma missão sagrada disfarçada. Mas o mais libertador? O seu plano de alma é fluido. O passado influencia o presente, mas não o aprisiona. Karma não é sentença. Contratos podem ser renegociados. Padrões podem ser quebrados. Isso não é sobre destino inevitável, é sobre consciência. Os registros não te acorrentam ao passado, eles te entregam um mapa. Mas quem escolhe o caminho é você. Você ainda carrega a caneta. E a cada instante, está decidindo, repetir um ciclo antigo ou iniciar um novo. Então, quando você pergunta qual é o meu propósito, não está esperando uma resposta cair do céu, está sendo convidado a lembrar o que sua alma já sabe. O projeto sempre esteve dentro de você.
Os registros são apenas a chave para decodificá-lo. E se não for só metáfora? Para muita gente, a ideia dos registros acásticos parece poética, coisa de místicos, ou metáforas bonitas para quem acredita em algo a mais. Mas, e se não for só isso? E se o que os antigos sábios chamavam de biblioteca espiritual for algo que a ciência moderna está apenas começando a vislumbrar? Através da física quântica, do estudo dos campos energéticos e da consciência, as fronteiras do que é real estão mudando. A realidade, em seu nível mais profundo, não é tão sólida quanto pensávamos. Tudo é energia. Tudo vibra. Tudo está interligado. A informação, dizem alguns físicos, pode ser o verdadeiro alicerce do universo. Não a matéria. Nem mesmo a energia. Mas a informação. Nesse contexto, os registros acásticos deixam de ser misticismo e se tornam um modelo viável de realidade. O filósofo Irving Laszlo, indicado 2 vezes ao Prêmio Nobel da Paz, propôs a ideia de um campo acástico, um campo universal de informação que sustenta toda a criação. Para ele, o universo não é um acidente aleatório, mas um sistema coerente, guiado por dados codificados nesse campo. E isso não veio apenas de textos antigos, veio de paralelos entre a física moderna e a sabedoria ancestral. Universo holográfico e intuição. A teoria do universo holográfico, apoiada por cientistas como David Bohm e Carl Pribram, propõe que cada parte do universo contém o todo. Cada célula do seu corpo guarda o código inteiro do seu ser. Cada ponto no campo pode conter a memória de cada vida, cada escolha, cada possibilidade. Isso soa familiar? Essas ideias não provam os registros da maneira tradicional. Mas abrem a porta. Rompem a ideia de que somos seres isolados num universo frio e mecânico. E revelam algo mais íntimo, um cosmos com inteligência, memória e conexão, um campo que lembra. Um universo que se conhece através de você. Experiências de quase morte, antes tratadas como alucinações, hoje oferecem pistas. Pessoas relatam ver suas vidas inteiras como num filme, não com julgamento, mas com compreensão. Algumas dizem sentir o impacto de suas ações nas vidas de outros, como ondas que se espalham. Esse tipo de percepção coincide com o que muitos vivenciam ao acessar os registros, não uma história, mas uma transmissão de memória, além do tempo. E a intuição? Como uma mãe sente que seu filho está em perigo a quilômetros de distância? Como sabemos que algo está errado antes mesmo de acontecer? Talvez não estejamos adivinhando, talvez estejamos lembrando. Não se trata de acreditar, mas de lembrar. Os registros acásticos não pedem que você acredite em algo novo. Pedem que você lembre de algo antigo. Que talvez, só talvez, o universo não seja frio e caótico, mas consciente e intencional. Que suas escolhas, seus pensamentos, seu ser, não sejam poeira no tempo, mas parte de um registro vivo. A ciência ainda não alcançou tudo isso. Mas está chegando perto. E quando o abismo entre ciência e espírito finalmente se fechar, talvez descobramos que as maiores verdades nunca estiveram escondidas, nós é que paramos de procurar nos lugares certos. Porque desde o seu nascimento, desde que você chegou ao mundo, ele tentou te dizer quem você é, não com curiosidade, mas com imposição. Te deram um nome, uma nacionalidade, uma religião. Te ensinaram no que acreditar, o que era real e o que era perigoso até de pensar. E, entre todas essas imposições, veio a mensagem mais alta: esqueça. Esqueça quem você é, esqueça o que viveu. Esqueça de onde veio. Esqueça o que já sabe. Isso não foi um erro. Foi intencional. Parte de um sistema maior, construído para cortar sua conexão com tudo que poderia te fazer livre. Com tudo que poderia te lembrar do que você realmente é. Porque alguém que se lembra, não pode ser controlado. Eu lembro. Sim, eu lembro, mas o que mais preciso me lembrar? Pergunte-se sobre um medo que nunca fez sentido. Sobre um relacionamento que parece não ter terminado. Sobre um padrão que insiste em se repetir. Não tenha pressa. Apenas pergunte. E esteja disposto a sentir. Às vezes, a resposta vem imediatamente. Outras vezes,
chega mais tarde, em um sonho, em uma letra de música, em uma conversa que aparece no momento exato em que você precisava ouvir. Esse é o registro falando, disfarçado. Você pode descobrir que escrever ajuda. Um exercício de fluxo de consciência, onde sua mente lógica silencia o suficiente para que a voz mais profunda possa emergir. Você pode notar que os sonhos se tornam mais vívidos, ou que as sincronicidades começam a se multiplicar. Esses sinais não são aleatórios. São evidências de que você está sintonizando, que sua frequência está mudando, entrando em alinhamento com algo mais antigo do que o tempo. Um dos caminhos mais poderosos para essa lembrança é o trabalho com a sombra. Porque o que nos bloqueia de acessar os registros não é a falta de capacidade, é a fuga. Tememos lembrar, porque temos medo do que possamos ver. Escolhas dolorosas. Culpas antigas. Laços kármicos inacabados. Mas os registros não te mostram essas coisas para te envergonhar. Eles mostram para que você possa integrar. Para que possa curar. Para que pare de fugir do que foi. E comece a caminhar em direção ao que pode ser. É por isso que, às vezes, acessar os registros é um processo emocional. Não é apenas espiritual, é celular. O corpo também se lembra. Lágrimas podem vir. Ondas de tristeza ou liberação podem emergir do nada. Deixe vir. Isso não é você se quebrando, é você criando espaço. Você não está sendo esmagado. Está sendo reorganizado. Não existe um único caminho para acessar os registros. Para alguns, é a meditação. Para outros, respiração, natureza, fluxo criativo. A arte sempre foi um portal. Quando você cria com a alma, fala na linguagem dos registros, mesmo sem perceber. Música, pintura, poesia. Não são hobbies. São frequências. E às vezes, desbloqueiam mais memórias do que qualquer livro. Você não precisa de um guru. Nem de um rótulo. Precisa de honestidade, curiosidade e disposição para sentir além da superfície. E de confiança. Confiança de que o que surge, surge por uma razão. Você não está inventando nada. Está lembrando do que foi enterrado tão fundo, que começou a parecer imaginação. Mas a imaginação é só memória filtrada pela intuição. E os registros vivem aí, no espaço entre o que você esqueceu e o que sua alma nunca soltou. Cada vez que você se lembra de uma parte sua que acreditava ter perdido, você diminui a distância entre quem foi e quem veio para ser. Lembrar-se não é um destino. É um estado de ser. Você se torna a biblioteca. Você se torna o canal. Você se torna a ponte entre o visível e o invisível. E é aí que você para de buscar significado. E começa a encarná-lo. Imagine um mundo onde as pessoas não mais perguntam, quem sou eu? Mas sim, quem sempre fui? Imagine milhões de pessoas que param de buscar lá fora por valor, identidade ou direção. E começam a mergulhar dentro de si, no vasto arquivo da jornada de sua alma. Esse tipo de despertar não muda apenas indivíduos. Muda a trajetória da humanidade. Porque quando uma pessoa lembra de verdade, ela para de seguir roteiros prontos. Ela deixa de atuar em papéis criados por sistemas que foram feitos para suprimir. E é aí que tudo começa a mudar. Os registros acásticos não são apenas sobre cura pessoal. São sobre evolução coletiva. Essa não é uma jornada solitária, é um efeito dominó. Uma pessoa que desperta se torna catalisadora. Ela caminha diferente. Fala diferente. Reage menos. Intui mais. Cria mais, consome menos. Ama com mais presença. Trabalha com mais propósito. Ela para de pedir permissão para ser quem sempre foi. E essa liberdade é contagiante. Nos ensinaram que somos separados. Que competimos. Mas os registros contam outra história. Uma onde cada alma está ligada por uma teia invisível de causa e consequência. Onde o que um faz, reverbera em todos. Quando você limpa padrões kármicos em si, limpa em sua linhagem. Rompe ciclos de gerações.
torna-se a dobradiça entre o passado e o possível. E quando muitas pessoas fazem isso, o sistema não apenas se curva, ele quebra. É por isso que lembrar é tão ameaçador para as estruturas de poder. Porque pessoas que se lembram, não obedecem da mesma forma. Não temem rejeição. Não medem sucesso por padrões externos. Elas começam a criar novos modelos, de família, de trabalho, de comunidade. E aos poucos, quase imperceptivelmente, o velho mundo desmorona. Não com fogo e caos, mas com irrelevância. Menos pessoas o alimentam. Menos pessoas acreditam que valor precisa ser merecido. Ou que a verdade vem da autoridade. Ou que a vida é uma corrida atrás de uma recompensa inalcançável. Em vez disso, elas vivem em alinhamento. Confiam novamente em si mesmas. Começam a sonhar sem pedir permissão. Essa lembrança coletiva não parece uma revolução. Parece um retorno para casa. Um suspiro em massa. Um movimento silencioso e poderoso. E já está acontecendo. Você sente isso. Pessoas despertando em ondas. Questionando o que antes parecia certo. Deixando empregos, relacionamentos e sistemas que já não vibram com sua alma. Não porque alguém mandou, mas porque o coração sussurrou: isso não é tudo. Existe mais. E esse mais não é um lugar. É uma frequência. Uma lembrança de que não somos peças de uma engrenagem, somos seres infinitos com histórias que atravessam galáxias e vidas. Não estamos desconectados. Não estamos perdidos. Estamos acordando. Os registros não são uma fuga do mundo, são um mapa de volta para ele, com todo o seu ser presente. Eles não exigem perfeição. Não pedem santidade. Só pedem presença. Coragem para olhar para dentro. E enfrentar com amor o que sempre esteve lá. Você não está indo a um novo lugar, está retornando. Retornando à conversa que sua alma vem tentando ter com você desde o início. E então, tudo muda. Não em cenas grandiosas, mas nos pequenos e profundos detalhes, na maneira como você fala. Nas escolhas que faz. Nos limites que aprende a colocar. Na energia que não aceita mais. Você para de buscar validação de quem não enxerga sua alma. Para de viver no automático. Começa a viver com intenção. E descobre, talvez pela primeira vez, que sua vida não precisa ser reescrita. Ela precisa ser reclamada. Você não é um humano tentando ser espiritual. Você é uma alma lembrando como é ser humano. E essa memória está dentro de você. Você não precisa provar nada para acessá-la. Só precisa confiar. Se entregar. E deixar que ela te leve de volta para casa. Conte nos comentários se já acessou seus registros akáshicos. Se achou esse conhecimento profundo, imagine outras pessoas que gostaria que acessasse esse conteúdo. Compartilhe e converse nos grupos de amigos, poderá ajudar muitas pessoas. Nos veremos em breve. Obrigado.